Bom, vamos lá. Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa segunda live do ano. Como eu falei, o ano passado. Na nossa primeira live desse ano, de 2018, nós falamos um pouquinho sobre hábitos, falamos um pouquinho sobre a comunicação de pais e filhos, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a questão dos pais bem-intencionados, que muitas vezes acabam até atrapalhando os seus filhos, né? E por que eu quis abordar um pouquinho mais esse tema dos pais bem-intencionados? Os pais, eles muitas vezes não percebem a questão da praticidade do dia a dia. O que acontece? Os pais, muitas vezes, por uma questão de praticidade mesmo, né? De resolução de problema mais rápido, porque às vezes a gente tem pouco tempo com os nossos filhos e o tempo que a gente tem, a gente precisa ser ágil. E muitas vezes os pais não percebem que essa agilidade às vezes acaba sendo, de certa forma, exagerada e ruim, no sentido de já direcionar para o seu filho o que ele tem que fazer. Faça isso, faça aquilo, resolve os problemas muito rápido. Então a criança chega com um problema, ela não consegue nem pensar na resolução desse problema que muitas vezes o pai já resolve. Ou até mesmo porque o pai sabe que não vai dar certo o que o filho está fazendo, e por uma questão de ajudar até mesmo o seu filho para resolver esse problema mais rápido, para não deixar seu filho passar por uma situação ruim, para não deixar seu filho passar por uma situação triste, acaba fazendo com que seu filho não tenha um tempo para pensar sobre esse problema, para pensar o porquê que ele está fazendo isso ou como ele deveria solucionar se o pai dele, por exemplo, não estivesse lá. Então, muitas vezes, de forma até inconsciente, os pais bem-intencionados, para tentar ajudar os seus filhos, acabam dando as respostas muito rápido. Acaba dando a resposta que ele acha coerente diante daquela situação. Então, por exemplo, no meu caso aconteceu de eu querer fazer faculdade de educação física e a minha mãe, porque ela achava que era importante para mim, que eu teria mais sucesso se eu fizesse uma outra faculdade ou que não fosse educação física, porque nós tínhamos uma cultura diferente do olhar, né, do olhar da educação física. Mas assim, faça isso, vai por esse caminho, vamos trabalhar dessa forma, vai fazer esse curso, faça... Então, os pais muitas vezes direcionam. E eu tive, de certa forma, no início, um direcionamento, porque é o que ela acreditava ser o melhor. Para que a gente não sofresse, para que a gente não passasse por situações de perrengue, de dificuldade... E, de certa forma, a gente passa, todo mundo passa, mesmo sendo orientado pelos pais ou não, os perrengues estão aí, e muitas vezes é nos problemas que a gente acaba se reinventando, né? Mas quando eu falo com os filhos são pequenos, bem intencionados, querem direcionar o dia a dia, como a minha mãe estava até conversando comigo, ela falou da questão da praticidade de forma inconsciente. Então, o que é isso? Eu preciso que meu filho vá... Oba! O Instagram conectou, então para quem está assistindo, eu já comecei lá no Facebook, vai acompanhando aí também, tá? Então o que acontece? O pai muitas vezes já tem uma rotina na cabeça dele, onde ele precisa que o filho jante tal horário, vá tomar banho tal horário, para que ele durma tal horário, para que ele tenha uma rotina, uma disciplina, para que ele vá para a escola. E muitas vezes não permite que a criança tenha a flexibilidade de questionar, ou até às vezes o pai não consegue criar esse diálogo de questionamento, me obedece e pronto, né? Aconteceu uma situação ontem com meu filho, onde meu filho queria levar para casa um copo com um canudinho, e eu falei, filho, não, porque esse copo tá aqui na casa da vovó, e se você for amanhã para casa da vovó, você pode esquecer em casa e ficar sem esse copo aqui. Mas ele queria levar e eu falei, não, filho. E ele questionava, eu falei, filho, se você levar, amanhã você não vai ter o copo. Não, mãe, mas... Filho, agora você vai deixar o copo aí. Então, nesse momento, eu coloquei a posição de mãe e falei, não, você não vai levar, por exemplo. Mas depois a gente conversou dentro do carro. Ele falou, mãe, mas eu queria ser cantor. Ele falou assim, eu queria ser cantor. E eu falei assim, tá bom, que legal que você quer ser cantor. Você quer cantar o quê, então? Aí ele falou assim, mãe, é porque eu quero tocar bateria e eu preciso treinar a bateria. E ele queria treinar no copo. Ah, olha lá, já tem gente entrando, mames.
E ele queria justamente treinar no copo. E eu falei, filho, tá vendo? E ontem eu tava com a sinusite atacada, então teve um momento que eu falei assim, ó, o Instagram tá aqui, mas pode ser que ele acabe a bateria do celular, a conexão e etc. Então, quem tiver no Instagram, depois migra lá pro Facebook, porque eu tô ao vivo também no Facebook, tá bom? Então, por favor. Então, o que que acontece? Ontem a gente acabou ainda conversando dentro do carro. Falei, filho, já que você quer tocar, então a gente vai treinar numa escola, vai fazer isso. Mas para vocês entenderem que ele queria fazer uma coisa, ele queria levar o copo, e na verdade a situação não era o copo que ele queria levar, ele queria treinar a bateria no copo. Então ele apresentou uma situação, mas na realidade a situação era outra. E se eu não tivesse tido esse diálogo com ele, eu nunca saberia. Eu achei que ele queria só levar, eu ia achar que ele ia que ele quisesse só levar o copo para casa da minha mãe, por exemplo, da casa da minha mãe, por exemplo. Então, o que que acontece? Muitas vezes, quando o pai é bem intencionado, ele acaba colocando a situação para que o seu filho não passe por dificuldades, faz isso, faz aquilo, como eu falei, né? Então, não existe certo e errado, né? O certo e errado, ele é muito relativo. Só que se você faz isso constantemente, se você faz com que seu filho... Olha quanta gente entrando, Marquinho, Nath, Luísa, Vibe Decorações, organize com... Nossa, que legal, muita gente aqui, ali no Facebook também. Tô muito feliz que vocês estão aí. Gente, só para vocês entenderem, a gente começou a live aqui e a gente começou falando sobre os... Bru Montoro, Tudo bem, Bru? Tudo bem para vocês? Ó, tô aqui já me atrapalhando com o Facebook e com o Instagram. Mas vamos lá, só para vocês entenderem. A gente começou essa live aqui falando sobre os pais bem intencionados que acabam atrapalhando até na educação dos seus filhos, né? Dificultando o desenvolvimento do seu filho. Quando a gente fala sobre essa questão do pai bem intencionado, para quem entrou agora, a gente está falando no sentido de, muitas vezes eu quero ajudar o meu filho, eu quero que ele tenha bons resultados e eu já vou direcionando o trajeto dele, não permitindo que ele crie a resolução do seu próprio problema. Então, eu vou lá e falo, filho, faça isso, faça aquilo, faça dessa forma, vai fazer o curso X, Y, Z, e acabo não, às vezes, de forma inconsciente, gente, pela questão da falta de tempo mesmo. Pela questão da falta de tempo, a gente acaba fazendo com que não haja esse diálogo de interação entre pai e filho. Então, a gente manda, né? Comanda, a gente acaba tendo uma não autoridade, mas sendo autoritário, que é diferente de ter autoridade. A gente acaba sendo autoritário e colocando a nossa posição, faça dessa forma. E muitas vezes é porque a gente quer proteger o nosso filho. E às vezes a gente não tem todo o tempo disponível do mundo, né? A gente trabalha, chega em casa, tem que fazer janta, né? E o pouco tempo que você tem, você quer já pegar o seu filho, como se diz, na rédea ali e ajudar ele da melhor forma. E aí você acaba dificultando o diálogo dele e faz com que aquela parte do cérebro que cria a resolução do problema, para que ele não fique sofrendo, para que ele não fique batalhando e passando por tantas dificuldades até resolver de fato o seu problema, acaba dificultando. Então a gente tem que ter uma comunicação com ele, tem que ter um diálogo, mas acaba sendo excessivo na questão de ser, assim, imposição, né? Tem uma outra questão também, que é a parte onde a mãe ou o pai, enfim, principalmente quando são divorciados, tem pouco tempo com o seu filho e acabam sendo amigos demais. Então tem que ter um equilíbrio, né? Eu tenho que ser amiga, mas eu também tenho que ter a questão da autoridade, não ser autoritário. Então, quando eu tenho autoridade, é igual eu estava conversando hoje com a minha mãe. Eu estava conversando com ela, eu tenho um respeito enorme por ela, porque ela é minha mãe e ela tem autoridade. E eu a respeito né, eu a respeito porque ela é minha mãe, mas ela não é autoritária, ela não fala, manda e eu obedeço porque simplesmente eu sou a filha dela e eu tenho que obedecer porque eu sou a mais velha, eu que mando nessa casa, entendeu? Não é assim que funciona, já que você quer ter um diálogo maior com seu filho. Ele tem sim que te escutar e, na verdade,
ambos têm que se escutarem, né? Você tem que escutar, a gente já veio falando, para quem não assistiu a live anterior, a gente falou um pouco sobre a comunicação entre pais e filhos, e o que o seu filho quer dizer, a gente falou também sobre essa questão, sobre o que o filho quer dizer através do comportamento. Então é importante a gente estar com ouvidos, o coração, com os olhos, com tudo aberto para entender não só o que o nosso filho fala, mas também o que o nosso filho expressa, com o corpo, com os gestos, né? Então é importante a gente ter essa comunicação. Eduardo, olá, seja bem-vindo à nossa live, Dudu. Então, o que acontece? Então a gente colocou os dois parâmetros aqui, né? O pai que tem autoritarismo, o pai que tem autoridade e o pai que não tem, na verdade são dois, né? Autoritarismo, que eu mando e você obedece e acabou. O pai que tem autoridade, que quando gera respeito e a criança respeita e ela te ouve porque ela te respeita e porque ela te admira. E aquele pai que não tem autoridade nenhum, que tenta ser super amigo e acaba não tendo nem a função de pai, nem a função de amigo, nem a função de nada, né? Então, pais que são muito permissivos, que são muito amigos, que querem dialogar demais, né? E é importante dialogar, mas é como eu falei, tudo tem que ter limite. É importante a gente dialogar, mas é importante a gente também se posicionar e a gente mostrar para o nosso filho o melhor caminho. Por exemplo, ontem, quando eu falei da questão do copo, né? Que o meu filho queria levar, e aí aconteceu essa situação, eu falei, filho, hoje você não vai levar. Entendeu? Eu não perguntei, a mamãe tá falando que hoje você não vai levar. De forma forte, mas não de forma, como posso dizer, estúpida, talvez? Não de forma grosseira. Eu falei, coloca lá e pronto. Então, os pais têm que treinar para não atropelar? Então, os pais têm que treinar para não atropelar? Na verdade, vamos lá, essa questão do desenvolvimento é constante, né? Os pais sempre têm que estar treinando, porque conforme eu treino e me desenvolvo, até a forma que eu me comunico, eu também ajudo e eu vejo o exemplo, o meu filho acaba me vendo como exemplo e acaba entendendo como funciona. Se eu me dou a liberdade de ouvir e ser ouvida, a gente consegue criar uma comunicação, a gente vai se desenvolvendo um com o outro, porque você sabe, né, para quem está escrevendo, que tanto o pai aprende quanto o filho aprende com o pai. Os dois têm experiências diferentes. Por mais que o pai tenha passado por situações muitíssimo parecidas com um dos filhos, e são situações que é da fase, por exemplo, a criança tem uma fase que ela vai trabalhar a mentira, que ela vai trabalhar a questão da confiança, que ela vai te testar. Isso é da fase, porque é uma questão cerebral, é o cérebro que está ali, a heteronomia entrando para a autonomia, né? Quando a criança sai daquela questão de eu obedeço porque me manda, ou eu obedeço porque eu tenho medo, agora eu faço porque eu entendi as regras, eu sou um ser autônomo. E esse ser autônomo começa a se constituir a partir dos 13 anos, que é onde o córtex pré-frontal, a parte da frente onde a gente cria as nossas decisões, ela começa a ficar mais completinha. Então, antes disso, a gente vai testar. Por que a criança vai testar? Porque ela vai testar o limite dela. Ela vai saber até onde ela pode instigar, onde ela pode ir. E é ali que é a formação dos valores, é ali que é a formação dos valores da criança, onde ela entende o que é o respeito ao próximo, ela começa a entender o que é estar no lugar do outro. É nessa fase que ela vai testar. Mas se eu fizer desse jeito e roubar aquele joguinho ali no jogo de futebol, se eu fizer dessa forma, o que vai acontecer? Então os amigos já vão pegar, enfim. Então ali ele vai treinando. E depois com 13 anos ele vai se constituindo um ser mais autônomo. Então os pais, é óbvio, têm que treinar, mas as crianças também fazem os pais serem treinados, porque elas estimulam esse comportamento também com os pais. Então é importante os pais entenderem o que é do processo de crescimento e desenvolvimento e o que seria as experiências, os estímulos externos, né? Então os pais têm que estar treinados e tem que treinar constantemente. Eu falo e repito sempre que todo pai devia fazer um curso de desenvolvimento infantil para entender quais são os comportamentos que são natural com a criança.
Marquinho, aprendendo com a doutora Top Coach Kids. Ai, obrigada, Marquinho. Tô muito feliz que vocês estão aí, ó. Se o Instagram cair, vai lá pro Facebook que a gente tá ao vivo lá também, tá? Gente, outra coisa que é legal também falar, né? Essa questão da educação, da praticidade que a gente tá falando aqui, dos pais serem bem intencionados, que muitas vezes acaba até atrapalhando, mas também acaba ajudando, então tem que ter um equilíbrio. Eu coloquei aí a situação porque eu achei que seria uma situação conflitante, uma situação que todo mundo ia questionar, porque a gente tem que parar para pensar, né? Até onde a minha boa intenção de me posicionar, de fazer com meu filho, fazer com que meu filho faça isso ou faça aquilo, é importante para o desenvolvimento dele, né? Até onde eu tenho que ir. E isso é muito legal, porque a gente tem que prestar atenção e ter um feeling mais amplo. Quanto mais estudos, quanto mais conhecimento a gente adquire, melhor fica esse feeling, né? Então, até onde eu tenho que me posicionar, até onde é legal eu me colocar ali como mãe, até onde é legal eu ser amiga, até onde eu vou tirar a criatividade dele, porque, gente, esse processo da criatividade é um processo extremamente importante, porque antigamente, se a gente for filosofar aqui, eu vou falar da educação, por exemplo, era a forma de se educar antigamente era eu mando e você obedece, tanto o professor quanto o pai, né? O professor mandava, falava que matemática era x, y, z, o aluno tinha que responder e tinha que acatar o autoritarismo do professor e do pai, né? E aí o que acontece? Diminui a parte do cérebro que faz a criança imaginar, o que faz a criança filosofar, o que faz a criança refletir, o que faz ela tomar boas decisões, né? E isso no futuro é um grande agravante para o adulto, porque é exatamente esse poder que nós temos de criar que acaba também nos prejudicando. O que é isso? Sabe aquelas pessoas que sofrem por antecipação? O que é sofrer por antecipação? Aquelas pessoas que criam uma coisa que não existe ainda, ou pelo menos não existiu ainda. Ela fica imaginando, hipotetizando tudo que vai acontecer no futuro e traz isso para sua realidade, para o seu presente. Aí ela começa a sofrer hoje o que nem aconteceu amanhã, ou que talvez nem venha acontecer, mas ela sofre por antecipação. Qual que é essa parte do cérebro? É a parte que cria, é a parte que imagina, é a parte que te leva para longe. Só que ao invés de usar isso de forma positiva, ele usa o quê? De forma negativa. É a parte que não foi trabalhada na infância. Outro dia eu coloquei uma frase parecida com o que eu estou dizendo agora, dizendo que se eu quero para eu não ter que cuidar do meu filho pro resto da vida, eu tenho que me preocupar muito com o desenvolvimento na infância. Porque se eu trabalhar muito bem essa parte da criatividade, eu posso usar ela de forma positiva, para ele prosperar, para ele criar sonhos, para ele ter metas, objetivos, não para ele sofrer por antecipação, não para ele ficar sofrendo, imaginando, idealizando coisas que não vão dar certo e que aí, e se isso não der certo, e se acontecer isso, né? Ele vai criando um cenário de forma negativa. Então é importante a gente trabalhar. É importante a gente também treinar o cérebro da criança no sentido de preparo. Até porque eu estava falando dessa questão da praticidade, por exemplo. Então, o que é esse negócio do preparo? Aconteceu uma situação essa semana. Eu fui ajudar numa festa, que a gente tem a parte da Ativa Fest, para quem não conhece. E eu fui trabalhar na recreação lá com as crianças, com o pessoal da Ativa Fest. E aí chegou lá, tinha uma criança de uns 3 anos que já tinha acabado a festa, já tinha cantado parabéns e a criança queria ir embora. Isso com meu filho é muito natural, porque a gente fomos treinados já assim, né? Eu sempre conversei com ele dessa forma. Mas para uma criança que não me conhecia, foi super interessante esse acontecimento. Por quê? Porque a mãe dela chegou e falou assim: filha, vamos embora agora porque já acabou a festa e tal, e eles tinham que ir embora. Então vamos embora agora. A criança olhou e falou: não. E ela tinha uns 2, 3 anos, acho que uns 3 anos, ela fez: não vou não. E aí eu peguei e comecei a brincar com ela. Falei assim: vamos fazer o seguinte, eu vou contar até 10 e você brinca com qual brinquedo você quiser. Mas até 10. Quando eu chegar no 10, você vai embora com a mamãe, tá bom? Ela falou: tá bom. E aí ela começou a brincar. E ela pegou todos os brinquedos que ela podia. Virou tipo deu um start nela, ela saiu pegando tudo. E aí eu comecei a contar. 1, 2, 3,
4, e aí ela foi brincando. Chegou no 7 ali mais ou menos, ela já começou 8, 9, 10. Tchau, tia. E pegou as coisas e foi embora. O que eu fiz ali? A gente preparou o cérebro dela para que ela pudesse ir embora. É diferente de eu falar assim, filho, vai tomar banho agora. Se ele tá brincando, ele vai falar, não, mãe, eu quero jogar mais um pouco. Então eu falo, filho, ó, sei lá, se ele tá jogando, ou se ele tá desenhando, ou se ele tá lendo um livro, ou sei lá, não importa a atividade que ele esteja fazendo. Então eu falo, filho, daqui 5 minutos, ou daqui quando eu terminar essa partida, ou quando você terminar esse desenho, você vai tomar banho, porque eu preciso que você tome banho, porque a gente vai jantar, enfim, depende da rotina da família. Então, prepara o seu filho que vai ficando mais fácil, o cérebro dele aceita com mais facilidade, você não sofre tanto, e aí você vai criando. Aí se ele te questiona, mãe, mas por que eu tenho que tomar banho? É legal você ir conversando com ele para que ele entenda o porquê que você tá tendo. Então é importante você também treinar os seus argumentos. Porque o que acontece? Muitas vezes a criança também começa a testar os pais. Por que ela começa a testar? Quando ela fala assim, mãe, eu quero jogar videogame. Né, que é a síndrome agora. O meu filho ganhou um Nintendo lá, sei lá, um DS que vira videogame, Nintendo, enfim. Ele ganhou isso daí e agora, se eu não controlar o tempo, ele fica o dia inteiro. Então, mãe, eu posso jogar agora? Não. Por que não? Aí eu falo, filho, você vai ficar 2 horas, sei lá. Então, se você pegar no videogame de manhã ou à tarde à noite, não importa. Você vai ter 2 horas pra jogar. Depois disso, você vai brincar de outras coisas. Não dá pra ficar o dia todo no videogame, porque senão... Aí eu começo a conversar com ele, porque senão você não vai usar o seu corpo, aí você vai ficar jogado no sofá, depois o seu corpo vai ficar doendo, então você tá no processo de crescimento. Então, cada hora a gente vai pensando no argumento. Mas se eu não tiver um argumento forte pra mim, não pra ele, mas pra mim, no sentido de ele não vai jogar agora, se ele insistir e ficar, mãe, por favor, deixa, vai, mas só mais uma verdinha, deixa, mãe. Aí a gente fala, ai, tá bom. Se eu fizer, tá bom, o que vai acontecer? Na próxima vez, ele vai querer... Difícil tirar o celular da mão dessa criançada. É verdade, Marquinhos, é difícil mesmo. E é por isso que eu tô falando. Se você não tiver um argumento forte pra você, pra que você consiga dialogar de fato com o seu filho, então, por exemplo, hoje você não vai mais mexer no celular porque você já mexeu por 2 horas e eu não quero que você fique lá porque não faz bem pra saúde, faz mal pra vista você ficar esse tempo todo. Ou porque você tem que exercitar não só os olhos e as mãos, filho, você tem que exercitar o corpo também. Então, se eu não tiver um argumento forte pra mim, eu acabo cedendo. Se eu acabo cedendo, o que meu filho entende? Que se eu forçar mais um pouquinho, eu vou conseguir o que eu quero. Então, já entendeu o recado, né? Tem que ser congruente, tem que ser forte com seus argumentos para que ele não queira insistir e você acabe cedendo por questão de paciência e acaba permitindo que ele repita essa ação de novo. Ele vai insistir porque ele sabe que em algum momento você vai ceder. Gente, vocês estão aqui conversando, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Eu acho muito legal esse tema. Para quem quiser, mande as perguntas aí pra gente ir conversando, porque essa questão dos pais bem intencionados, né, que às vezes acabam, é justamente nessa questão de muitas vezes se colocar na frente do filho, não permitindo que ele resolva o problema. E então tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma certa reflexão com os pais precisam se desenvolver, eles precisam tomar cuidado com o que eles oferecem de argumentos, porque tudo que você oferece de argumento, ele está absorvendo como exemplo, então é importante você estar bem posicionado, não ser autoritário, mas ter autoridade, ter equilíbrio, não ser amigo demais, mas também não colocar disciplinas demais, né? É importante ele entender o porquê que ele tá fazendo, não simplesmente só reproduzir, porque senão ele chega no trabalho, ele só faz o que o chefe manda. Aí ele chega na escola, ele só faz o que a professora manda. Aí ele chega em casa, só faz o... E aí ele não é um ser que pensa, um ser que cria, um ser que... né? E a gente acaba atrapalhando outras partes do desenvolvimento do cérebro da criança. Certo? Quem gostou, manda um joinha aí pra mim, por favor. Vai, coloca aí os joinhas. E tá subindo um monte de coraçãozinho aqui, eu adoro isso, gente. Se vocês gostaram, manda aí o que vocês querem saber, que na próxima live a gente continua. Terça-feira que vem, às 8 horas da noite, a gente tá aqui, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Espero vocês na terça-feira da semana que vem, às 8 horas da noite, pra gente ter mais um bate-papo como esse, tá?
Grande beijo, tchau, tchau!